Bem-vindos à nossa casa. Tem alguém chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda, que essa seja a primeira de muitas vezes. Hoje a gente faz o estudo do Evangelho e hoje no mês de dezembro, a gente sempre estuda as parábolas. E hoje quem vai fazer o estudo é o Newton. Ele vai falar sobre a parábola do semeador. É uma das tantas parábolas muito bonitas que a gente tem no nosso Evangelho. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Carlos, que é trabalhador da nossa casa. E a sustentação vai ser feita a partir do capítulo 6 do Evangelho, que fala sobre o Cristo Consolador. E o item a ser estudado vai ser o item número 6, que fala sobre a vinda do Espírito de verdade. E no momento do passe, o Carlos vai falar sobre esse item que ele já fez um resumo, para fazer a sustentação no momento do nosso passe. Então eu tenho alguns agradecimentos a fazer, agradecer a todas as pessoas que colaboraram com o Natal das crianças que fazem parte da evangelização do SEAP. Então nós fizemos uma festa muito bonita no dia 16, onde as crianças recebem aquelas sacolinhas que muitos de vocês apadrinharam as nossas crianças. Então a gente tem muito a agradecer por toda a colaboração que o nosso SEAP recebeu durante todo o ano. E agora em janeiro, agora no final de dezembro, a gente deu essa paradinha só com o estudo. A reunião pública continua. A quarta-feira, hoje nós tivemos as 3 reuniões e no sábado, nesse sábado só, nós só vamos ter a reunião das 10 horas da manhã. Depois, ano que vem, volta tudo ao normal. A partir da primeira reunião de sábado, nós já temos os 2 horários, tanto às 10 quanto às 17 horas. E a gente está convidando vocês para que venham assistir a reunião, porque no sábado a gente tem essas 2 reuniões, e nas 2 reuniões estudam o Livro dos Espíritos. E em janeiro também a gente retorna com os estudos. Então a gente sempre convida a todos vocês que venham estudar, porque a gente vem à reunião pública. A reunião pública é um estudo onde quem vai fazer a palestra, ele fala e a gente não pode fazer pergunta, diferente do estudo. O estudo, você vai tirar suas dúvidas com outros colegas, você vai poder perguntar, e o estudo é que abre a nossa mente, é que faz com que a gente consiga entender os porquês dessa vida, né? Dessa nossa caminhada. Então, às vezes a gente fica se perguntando, o que eu estou fazendo aqui, o porquê disso, por que a gente perde ente querido, e nada melhor do que o estudo da doutrina espírita para esclarecendo, e esse esclarecimento faz com que a gente consiga passar por todas essas dificuldades que a gente tem, que nós temos, todos nós temos dificuldades na nossa vida, e a doutrina espírita não vai fazer com que você não tenha problema nenhum, vai nos ajudar a passar por esses problemas com mais entendimento, com mais serenidade. E aí a nossa caminhada passa a ser mais tranquila, a gente passa a mudar o nosso comportamento, e assim a gente vai fazendo essa modificação que a nossa doutrina tanto fala, mas a gente precisa, essa mudança nossa é de dentro para fora, não tem outra forma da gente alcançar o êxito nessa nossa caminhada, porque a gente está aqui para trabalhar. E aí a gente estuda a doutrina, a gente começa a se interessar pelo trabalho no bem,
pelo trabalho da casa, porque a casa oferece um monte de trabalho, a gente tem um monte de frente de trabalho, mas a gente precisa estudar a doutrina para quando você... eu preciso trabalhar na evangelização, mas eu preciso estudar, porque a evangelização fala da doutrina espírita para as crianças, para os adolescentes, e se eu não estudo, eu não tenho como passar isso para as crianças, nem para os jovens. O berçário. No berçário também a gente lê o Evangelho para os bebês, a gente fala do livro dos espíritos. Mas são bebês. São espíritos num corpinho de bebê. Então, todo o trabalho na casa espírita, por mais simples que seja, a gente precisa estar estudando. Então, eu estou convidando a vocês que estão nos ouvindo através dos nossos canais do Facebook, nosso canal do Instagram, vocês que estão presentes aqui, que venham estudar, porque vocês vão ver como o estudo faz uma grande diferença na vida da gente. A gente tem também o atendimento fraterno. Se houver a necessidade depois de tirar alguma dúvida, de conversar, algum problema, a gente, depois da reunião, a gente... É só continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Então, agora, eu vou pedir, por favor, que se puderem desligar o celular ou pôr no modo vibra, para que ele não toque na hora da palestra, porque celular tocou, a nossa atenção sempre volta para o celular. Então, se precisar atender, não tem problema, pode ir ali fora, mas se puder diminuir o volume para que não toque na hora do passe ou na hora da palestra. Tá bom? Eu vou fazer agora a nossa leitura, que vai ser a leitura do momento do passe, Cristo Consolador, o item 6, que fala sobre a vinda do Espírito de verdade. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar rico nas tarefas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes, livres e felizes, no seio daquele que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis
e deseja que vos moldeis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos olhos, os nossos corações a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e irmão querido, a esses espíritos amorosos que prepararam todo esse ambiente para nos receber, a direção espiritual da nossa casa, nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar e todos esses irmãos queridos que aqui se encontram. Pedimos que o nosso companheiro Newton possa ser intuído, ajudado, para que suas palavras possam penetrar na nossa mente e nos ajudar na nossa caminhada. Que seja assim, Senhor, em nome do Teu amor, em nome de Jesus, mas sempre, acima de tudo, em nome de Deus, que te pedimos a permissão para darmos início ao estudo e aos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. E eu vou fazer a leitura agora da parábola do semeador, que o Newton vai trazer o estudo para a gente. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou todo o povo, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Vou passar a palavra agora para o Newton, vai até 10 para as 8. Bom estudo. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. A Mônica, nossa irmã, leu a parábola do semeador. E tem a segunda parte da parábola, que Jesus explica o que vem a ser essa parábola. Porque os apóstolos perguntam a ele, o que significa essa parábola? Aí Jesus explica aqui, nessa segunda parte. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, ele explicou para os apóstolos. Aqueles que escutam, mas não estão nem aí para o que ouvem, para os valores do espírito,
os valores da alma. Quantas pessoas só se preocupam em viver o aqui e agora? Quantos não se preocupam, nem pensam, nem cogitam que irão morrer um dia? Vive do jeito que dá para viver. Muitos. E gente intelectualizada. Esses homens que estão à frente das nações, levando a sua população a guerras, a fome, a miséria, a dores espetaculares. Será que esses homens se preocupam com a vida futura? Será que eles acreditam que após a morte existe vida? Agora, que já ouviram falar do Cristo já. Muitos, inclusive, querem apagar o nome de Jesus na história da humanidade. Aqui mesmo, em São Paulo, tinha lá um secretário ou uma secretária de educação que não queria mais usar, não sei como está hoje, a expressão antes e depois do Cristo. Antes e depois do Cristo. E mudar para antes de uma era e depois da era. Só para não falar o nome de Jesus. Só para não falar o nome de Jesus. Então essas pessoas, elas incentivam o prazer da matéria. Sempre o prazer da matéria. Sempre aquilo que vai trazer uma satisfação imediata. São aqueles que escutam, que sabem, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não dão a devida atenção. Mas um dia, eles terão que prestar conta. Por quê? Há um detalhe muito interessante nessa parábola que poucos observam. Que Jesus, quando conta a parábola do semeador, ele não está falando do agricultor. Hoje a Deusa fez esse, de manhã, à tarde, ela falou aqui, a nossa amiga Deusa Nogueira, ela fez essa observação. Você vê na parábola que Jesus entrou numa barca, ele estava no mar. Então ele não estava falando para agricultores, estava falando para todos nós. Para todos nós. Porque na verdade todos nós também semeamos. Também semeamos. A semente é a palavra divina. Essa é a semente. Então, da mesma maneira que nós somos receptores desta semente, também somos cultivadores desta semente. Jesus foi um semeador perfeito. Um semeador perfeito. Quando ele fala, quando ele expressa o Sermão do Monte, a beleza que é o Sermão do Monte, a ponto de Gandhi dizer que se queimassem todos os livros da humanidade e ficasse somente o Sermão do Monte, nada se perderia, nada estaria perdido. A humanidade não teria perdido nada. E para a gente ter uma ideia dessa beleza, eu vou ler aqui com Caibar. Quando ele fala do Sermão do Monte, eu só vou passar as bem-aventuranças. O que é uma bem-aventurança? É uma felicidade. Então você só vai encontrar felicidade se você praticar o que Jesus está ensinando. Então ele diz aqui, ó, bem-aventurados humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. E o que vem a ser o reino dos céus? O reino dos céus vem a ser um estado de felicidade. E se você for humilde, você terá acesso à felicidade. E a humildade está ao alcance de todos, do pobre, do rico, assim como a caridade. Quando ele, fora do Sermão do Monte, e a gente resume o Evangelho do Cristo, dizendo, quando ele disse que fora da caridade não há salvação.
a humanidade, não vou falar da gente não, vamos falar dos outros, da humanidade. Tem humildade? A humildade, vamos nos incluir também entre nós? Será que somos humildes para alcançar o reino dos céus? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Então você vê o semeador dos semeadores, Jesus, mostrando esse caminho, mostrando o caminho da felicidade. Sejam humildes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram. E ele está falando aqui que choram as suas dores com resignação. O que é ser resignado? É aquele que é conformado. E conformado não é ser conformista. É que diante de uma situação difícil, você não pode mudar. A minha esposa desencarnou. Eu choro até hoje de saudade. Sinto muita falta dela. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho como trazê-la de volta? Não. Eu tenho que me resignar. Eu posso me revoltar? Poder eu posso. Mas a revolta não faz com que eu aprenda, a lição, que é passar pela prova, pela expiação de estar longe da pessoa amada. Então eu posso chorar, mas com resignação e não com revolta. Bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Jesus está mostrando a mansuetude. E a nossa sociedade é mansa, é humilde, é resignada. Aí nós temos que trazer para cada um de nós qual o meu comportamento diante das adversidades da vida. Como eu me comporto para poder fazer a mudança. Jesus fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Às vezes a gente vê na reportagem as pessoas se unindo e gritando justiça, justiça, justiça. E aquelas palavras, muitas das vezes, não significam justiça. Significam vingança, vingança, vingança. Porque na terra há a injustiça, há muita injustiça, mas não existe o injustiçado. E essa verdadeira justiça nós só vamos encontrar na vida futura. Todas essas bem-aventuranças, Jesus está se referindo à vida futura. Olha o que Ele está semeando a todos nós. Ele está semeando. E nós, o que semeamos? Mas vamos continuar nas bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que é ser misericordioso? O misericordioso é aquele que perdoa compreendendo o outro. Você tem o perdão e você tem a misericórdia, que vai além do perdão. Porque a misericórdia você perdoa sabendo que o outro não alcança aquilo que você já alcançou. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na oração simples que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha o caminho da felicidade. Jesus deu um mapa da felicidade. E nós só não somos felizes porque a gente não quer saber seguir esse caminho.
quer saber. Ele nos mostrou. Eu vou dizer, em vez do mapa, a bússola que norteia os nossos passos. E mais ainda, né, essas bem-aventuranças também foram ditas numa barca. Não, essa foi numa montanha. Ele subiu uma montanha por causa da multidão, ficando um pouco mais alto, e trouxe o sermão conhecido como Sermão do Monte. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Eu gosto muito, particularmente, da bem-aventurança da pureza do coração. É minha opinião. Eu acho que é a maior das bem-aventuranças. Porque para você ter um coração puro, você tem que ser humilde. Para você ter um coração puro, você precisa ser pacífico, manso. Para você ter o coração puro, você precisa ter todas essas bem-aventuranças. Você precisa confiar na justiça. Você precisa ser resignado. Porque somente assim você verá a Deus. A gente vê alguns irmãos cristãos dizendo assim: eu vou ver Deus face a face. Como se Deus tivesse face. Ainda é aquela crença num ser antropomórfico. O que é um ser antropomórfico? É um ser em forma de homem. Isso fez parte da crença, porque você imaginar Deus do jeito que os espíritos nos trouxeram, que Kardec nos trouxe. Olha, Kardec, a terra fértil, mostrando-nos, fazendo uma pergunta aos espíritos e recebendo uma resposta. Ele faz uma pergunta inteligente e recebe uma resposta inteligente. Que é Deus? Que é Deus? Pronome indefinido. Ele não perguntou quem é. Quem é pronome definido. Quem é você? Ele vai me dizer, eu sou o Carlos. Ele não perguntou quem é Deus, que é Deus. E os espíritos dão uma belíssima resposta. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente. Uma resposta filosófica. Tira essa ideia do Deus antropomórfico. Então, segura na mão de Deus, tem uma música até bonitinha, o tempo que eu frequentava lá a igreja, segura na mão de Deus e vai, mas Deus não tem mão, Deus não tem face, Deus é. Deus é. Então a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, a gente vai compreendendo melhor vai compreendendo melhor a ideia de Deus. A ideia de Deus. Porque Ele está em todos os lugares. Em todos nós, em todas as religiões, dentro e fora e mesmo acima de toda e qualquer religião. Porque Deus é o Criador. É a causa primeira, a causa suprema de todas as coisas. Ele não é Deus da terra, é Deus do universo. E a lei de Deus sempre foi a mesma e sempre será, porque Deus é imutável, uma das características de Deus. Ele não muda. Nós é que vamos desenvolvendo a nossa intelectualidade e vamos compreendendo melhor Deus, compreendendo melhor as leis de Deus, porque a lei de Deus sempre foram as mesmas. Elas são estáveis. A Terra sempre girou, desde que ela começou. A lei da gravidade sempre existiu, desde o princípio. E nós vamos descobrindo essa e outras leis. E temos muito ainda que descobrir para compreender melhor a divindade em nós. E continua Jesus dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados
os que são perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Aí a gente vê Jesus sendo divulgador dos mandamentos de Deus, mostrando-nos um caminho, resumindo todas as leis, todos os profetas, na seguinte expressão: amai-vos uns aos outros, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Olha que semeador é o Cristo. Foi, é e sempre será. Porque são verdades imutáveis. Tem outras verdades? Tem. Que ele não falou? Não tinha como falar. Como tem muita coisa que a gente ainda não tem como aprender. O tempo, o amadurecimento do Espírito vai fazer com que compreendamos melhor essas leis. Mas basta você amar o outro, amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a ti mesmo. Basta você seguir as bem-aventuranças, que você será feliz, que nós seremos felizes. A dor, a miséria, porque nós não seguimos essas orientações. Olha o que esse divino cultivador, esse divino semeador nos disse, dando o exemplo dele mesmo, do que ele fez. E eis que um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós amamos um ao outro como Jesus nos amou. Quando, diante de Pilatos, pergunta a ele se ele era rei, ele responde: tu dizes, sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus homens não deixariam que eu caísse nas mãos dos judeus. Deus não deixaria que eu caísse nas mãos dos judeus. Portanto, o meu reino não é desse mundo. Porque o reino de Jesus era um reino de amor, era um reino de paz. Diante de Pilatos, que representava César, ali era um reino da guerra, o reino do ouro, o reino da força, o reino da intriga. E Jesus disse: não, esse não é meu reino. Eu não sou o rei do mundo. Tanto, outra expressão conhecidíssima de Jesus, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Mamon representa o mundo. Ou o mundo, ou as coisas de Deus. Por isso nós não misturamos a religião, essa casa não mistura a religião com a política. A política cuida das coisas do mundo, da política. Nós cuidamos das coisas divinas, das coisas de Deus. E ele continua aqui, na parábola, na resposta do semeador. Nós só tínhamos lido a primeira. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. E nós tecemos todos esses comentários. E Jesus continua explicando a parábola do semeador. O que recebeu a semente em meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É aquele que escuta, pô, é interessante isso. Mas
qualquer problema extra, ele abandona tudo. O centro espírita, por exemplo, quantos vêm, gostam, acham interessante, mas é só o presidente da casa fazer uma cara feia que ele vai embora e não volta mais. Ah, não vou lá não. Aquele pessoal ali, aquele... Não. É só ele ver alguém de nós aqui fazer uma coisa errada. Ele, vocês, eu, nós não estamos aqui, devemos amar uns aos outros, mas nós estamos aqui pela causa, pelo Cristo. A causa é a doutrina espírita, é o Cristo. Ninguém está aqui por causa do presidente da casa, que é um homem falho, é um homem que luta, é um homem que trabalha, que estuda, que se esforça. Porém, o modelo é Jesus. O presidente deve seguir o modelo, mas ele é falho como todos vocês, como todos nós somos. Esse, quando vê alguma coisa que ele não concorde, ele se escandaliza, ele larga tudo. E tem aquele que a semente cai entre os espinheiros. Quando ele diz aqui explicando, é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra. Vou ler devagar. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e ela se torna infrutífera. É muito bom a casa espírita, eu gosto. Estou falando da casa espírita, pode ser qualquer religião. A melhor religião é aquela que te faz bem. Tem tantos católicos muito melhores do que nós espíritas, tantos evangélicos melhores. Então, é aquela que te faz melhor, aquela que você faz o bem, aquela que te faz bem. Mas o mundo te chama, as riquezas, os prazeres da vida, e você acaba deixando. É a palavra que cai entre os espinheiros. Quantas vezes nós já fomos, a terra é a terra do coração, a alma. Quantas vezes a nossa terra foi árida, aquela que caiu à beira do caminho que os pássaros comeram? Quanto tempo nós levamos para vir à casa espírita e ouvir pacientemente como vocês estão ouvindo aqui agora? Quantas vezes fomos também, a gente passa por esse processo todo, a terra pedregosa. Pode ser, ainda que estejamos nessa fase aí da terra pedregosa. Cabe cada um de nós fazer uma análise. A terra entre os espinhos. Será que o mundo vai falar mais alto? Ou vamos ir até o fim? A terra fértil. Quando ele diz que a semente que cai em terra boa, ela produz 30, outros 60, outros 100 por um. Uma semente produz 30, 60 ou 100. E o que é uma terra fértil? A terra da alma. Isso também é algo que a gente tem que observar. O Caiba Schutel, ele diz aqui, Parábola e Ensino de Jesus. Nós estudamos esse livro 2 vezes aqui na nossa casa. E depois nós mudamos para o Evangelho. E eu me emociono muito quando leio o comentário do Caiba, a sua inteligência, a sua análise. Ele diz que a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Por tudo isso que nós falamos aqui. E muito mais coisas que eu não pude dizer, não posso dizer por causa do tempo e também por falta de conhecimento. Por isso ela é a parábola das parábolas. Pode desligar se quiser. A terra fértil, o que é uma terra boa? É a terra que a gente coloca estrume. É a terra que a gente coloca pó de serra, não é? Não é a areia da praia. A areia da praia ela é limpinha, né? Você pegar lá a areia, molhadinha, ela é limpa. Então, uma terra boa
se você plantar ali na areia da praia, não vai nascer nada. Ali na areia da praia não vai nascer uma árvore frutífera. Né? A terra ideal é a terra que é adubada, é a terra que tem esterco, é a terra suja. Pega um caroço de feijão, coloca num travesseiro de cetim, bota no ar-condicionado e deixa ali para ver o que acontece. O que acontece? Nada. Vai continuar um caroço de feijão, apodrecer e vai morrer. Pega o caroço de feijão, coloca ali na água, num lugar apropriado. Vai se desenvolver. E então o que quer dizer essa terra adubada? Quer dizer que Jesus não está chamando gente perfeita. Somos nós, com as nossas imperfeições, mas que buscamos dar frutos bons. Quem aqui na casa espírita, ou em qualquer outra casa ou religião, é perfeito? Nem Jesus aceitou o adjetivo de bom. Quando o jovem mancebo pergunta, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus diz, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. Então Jesus se colocando numa posição de subordinação em relação ao Pai, em relação a Deus. Deus é bom, eu não sou bom, não me dá esse adjetivo. Aí perguntamos, quem de nós aqui é bom? Se Jesus não aceitou esse qualificativo. Quem Jesus chamou para fazer parte do seu apostolado? Foram os intelectuais ou foram pessoas simples? Foram homens simples, pescadores, gente do povo. Você tem ali o Mateus, que era cobrador de impostos, era mais intelectualizado. O restante todo mundo era simples. Então, nós somos os discípulos de Jesus. Todos nós podemos ser discípulos, podemos não, somos. Todos nós que seguimos a orientação do Mestre, somos seus discípulos. E a nossa terra, a terra da nossa alma, não é uma terra perfeita. E se a gente conseguir produzir 30, para a gente entender, uma árvore que dá 30 frutos, é uma árvore boa. A que dá 60, também é boa. A que dá 100, também é boa. A que dá 100 é tão boa quanto a que dá 30. Então a terra da nossa alma não é a terra perfeita, mas nós podemos, se nós quisermos, seguir o caminho que Jesus nos apontou no Sermão do Monte, por exemplo. Aí, o que diz o nosso Caibá com relação ao que nós falamos do Cristo? Ele diz aqui, mas se assim acontece para o comum dos homens, como para a grande parte da terra improdutiva que faz parte do nosso mundo, também se distingue dentre todos uma pleiade de espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, põem-na por obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar 100 por 1. Então ele está falando de espíritos. Olha só, a parábola tem dois sentidos, tem duas ideias. É o que nós recebemos, como recebemos, de acordo com a nossa alma, com a nossa boa vontade. Que tipo de alma é a minha? Pedregosa, espinhenta, do caminho, ou a terra boa? E como nós fazemos com aquilo que a gente tem. Então, os bons espíritos, por exemplo, Allan Kardec, que terra boa! E Kardec era um espírito perfeito?
Não. Kardec não era um espírito perfeito. Jesus foi o maior espírito que já teve aqui na Terra. Olha quantos frutos Kardec deu. Quantos bons frutos ele produziu com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu conhecimento. O que ele fez da sua intelectualidade? Um escritor, poliglota, um homem bom. Kardec era caridoso. Sempre foi. Sempre ajudou aos mais pobres. Leiam Obras Póstumas, livro pouco lido, mas importantíssimo. Então, que terra boa foi a terra do Kardec? Que alma generosa. Quantos frutos estamos aqui devido ao mestre Kardec? Que terra boa foi a terra de Leon Denis, que não deixou que a doutrina espírita perecesse, dando continuidade a tudo que o nosso Kardec trouxe. Aí vocês vão dizer assim, mas eu não conheci Leon Denis, eu não conheci Allan Kardec. A gente conhece o homem pela obra, é só a gente ler, que a gente vai saber quem é o homem. Vocês não sabem aí de Napoleão Bonaparte, por exemplo? Não era um guerreiro? É só ler o que ele fez lá, só fez guerra. Mas tem um que vocês conhecem, vocês ouviram, contemporâneo nosso, Francisco Cândido Xavier. Se dedicou inteiramente à humanidade com as suas obras. Um homem bom, um homem que não tinha riqueza, mas que, semeada a palavra em sua alma, ele produziu frutos. Quantos frutos o nosso Chico produziu? Demos o nome desta casa ao nosso irmão altivo. Quem conviveu com ele, eu convivi com ele. Quantos frutos bons! Um homem comum, um homem que ria, que brincava, mas estava sempre pronto para nos atender, para nos ajudar. Então, se a gente tem muita gente boa perto da gente, é possível a gente semear bons frutos. Basta a gente querer. Basta querer. Não digo, quem sou eu? Não, eu sou uma terra boa. A terra boa, vou ratificar isso, não é uma terra lavada, é uma terra estrumada. Será que está certo estrumada? Que coloque estrume, pronto, aí eu não erro. A terra que está ali com um pedaço de serragem, você mistura. Não se pede perfeição. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz. Não é assim? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para se transformar. É assim. E vencer as suas imperfeições. Reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para vencer as suas imperfeições. Obrigado, Mônica. Então, é o esforço que a gente faz. Isso só depende de nós. Só depende de nós. Quantas pessoas aqui eu vi contribuindo para que nós hoje estivéssemos aqui? Voluntariamente. Trabalhando, dando o seu horário de lazer, a sua hora junto à família, para estar aqui, para que nós pudéssemos transmitir essas ideias, a ideia espírita, para o mundo inteiro. Tem gente lá no Japão ouvindo. Tem gente na América do Sul, na América Latina, nos Estados Unidos. Em tudo quanto é lugar do mundo. Quantas transmissões nós fizemos esse ano? Depois, mais de 1.500 transmissões para o mundo inteiro. Pois é. 16 países.
Estamos divulgando a palavra. Estamos fazendo, apesar de imperfeitos, levando a ideia da imortalidade da alma. Porque sem a ideia da imortalidade, a parábola do semeador não teria razão de ser. A palavra do Cristo não teria razão de ser. O ensinamento de Kardec, dos espíritos trazidos por Kardec, não teria razão de ser. A base, a imortalidade, ninguém morre. E mantém a sua individualidade. É uma ideia espírita. A imortalidade mantendo a individualidade. Aí você pode falar de reencarnação. Como que eu vou reencarnar se eu não mantenho a minha individualidade? Se eu não sou imortal? Todas as outras ideias espíritas partem dessa premissa, que eu sou uma alma ou um espírito imortal e desencarnando eu mantenho a minha individualidade. Aí você vai entender comunicabilidade. Como é que os espíritos vão se comunicar se não manter a individualidade? E a imortalidade, a comunicabilidade. A reencarnação. A pluralidade dos mundos habitados. A vida está em tudo quanto é lugar. Muitos de nós, eu não sei, não posso dizer todos, né? Mas posso dizer sem medo de errar que a grande maioria de nós somos exóticos aqui na Terra. Viemos de outros planetas, já habitamos outros mundos. E tenham certeza, não era melhor do que a Terra. O top para a gente é a Terra. Com a guerra, com a fome, com a miséria, com as dores. Nós não fomos para um mundo melhor porque nós ainda não conseguimos amar. Não conseguimos perdoar. Não conseguimos ver no próximo um irmão fraterno. Ainda não conseguimos. Ainda não conseguimos praticar a bem-aventurança. Simplesmente porque não quisemos, não queremos. Só por isso. Agora, nós estamos indo para o fim, tem um detalhe. O semeador semeia, não é? Olha o que semeou Kardec, o que semeou Leon Denis, o Altivo, o que semeia o Divaldo. O que semeia, eu estou falando no campo da doutrina espírita, mas quantos homens de ciência? Todo mundo tomou uma gotinha, né? Eu tenho uma pessoa amiga que ele tem um problema, ele é aleijado da perna. Hoje eu tenho que ter cuidado de tudo para falar, né? Eu posso falar aleijado, né? Aleijado porque não tomou a gotinha lá da poliomielite. A vacina saiu 2 meses depois. 2 meses depois, ou por 2 meses, ele teve a polio. Então, homens que se dedicaram. Então, quantos homens se dedicaram aí para a gente estar aqui hoje? Eu fui falar do rapaz, perdi aqui o raciocínio. Então, vamos lá. Sim, voltou o raciocínio. Eles cultivaram e colheram o que cultivaram. Colheram, né? Olha que o Cristo colheu o que cultivou. Nós também vamos colher o que a gente plantar. Nós vamos colher. A colheita é obrigatória. A semeadura é livre. Nós falamos, tem 2 sentidos. A palavra que vem, como você ouve a palavra, a sua fé, a sua crença, e como você distribui isso. Aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala claramente sobre isso. Quando a gente lê aqui. Bem-aventurados aflitos, e nós falamos bem-aventuranças, e falamos, por exemplo, das causas atuais das aflições.
Quantos de nós semeamos mal, como ele diz aqui, ó? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Então ele colhe agora mesmo o que ele semeia. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências dos filhos? Tem que apertar. Tem que apertar, tá? Não aperta não para ver só depois. Agora é uma bonequinha ali, ó. Bochechudinha, bonitinha. Cria, solta, para ver o que vai colher depois. Quantos pais? E ele vai dizendo aqui, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela sua má conduta. São sementes que a gente planta e colhe de imediato. Tem um ditado árabe que diz assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras, não é? Acho que leva 100 anos para produzir, não é isso? Aí você vai ver as causas futuras, né? As causas anteriores das aflições. Hoje nós colhemos muito o que nós semeamos lá atrás. Aliás, hoje tudo o que colhemos foi o que semeamos em vidas anteriores. Tudo que colhemos foi aquilo que semeamos. Eu vejo aqui em nossa obra social tanta dor, tanta miséria. Vejo crianças. Ontem estávamos falando aí com uma pessoa, conversávamos sobre o aborto. E essa pessoa disse assim para mim: eu sou a favor do aborto. Eu disse: puxa vida. Pensei comigo, quanta ignorância. Quanta ignorância. Falei, você é a favor. Ela sorriu quando eu disse para ela: do ovo da tartaruguinha, se eu for ali e quebrar o ovo da tartaruguinha, eu vou preso. E a minha pena é inafiançável. Mas eu posso matar um bebê no ventre. Isso eu posso. Uma criança. Tirar a possibilidade de um espírito, olha o que a gente está semeando, de ter uma vida de prova, de expiação. E o aborto é crime. E um crime covarde. Quem fez aborto tem que saber que errou. E tem que saber que precisa trabalhar para corrigir. Ninguém é condenado, não existe condenação eterna. Quanta incoerência no homem ainda. A gente planta e depois colhe. Então hoje eu vejo nessas crianças, elas não têm o direito de ter uma família, de conquistar um lar. Eu vejo na maioria a mãe, né? Não estamos aqui fazendo juízo de valor, absolutamente. A mãe tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filhos. Um pai, 2 pais, 3 pais, 4 pais, 5, 6, 7. E a criança não tem referência. Ela não tem referência de lar. Ela não tem referência de família. Muitas são criadas na rua, soltas, porque não conseguiram conquistar, ter um lar, uma família. Aí a pessoa disse para mim: é justo deixar essas crianças soltas aí na rua? Eu pensei, não deu tempo da gente contra-argumentar, porque ela foi embora, tinha que ir embora. É justo matar? Por que ela não tem um lar? O que esse espírito semeou para colher isso agora? O que ele semeou? Temos a oportunidade de semear bons frutos agora. Temos a oportunidade. Temos a oportunidade de sermos bons pais. Não precisa ser grandes coisas. Bons amigos, bons filhos,
quanta oportunidade Deus está nos dando. A vida está nos dando. A vida é boa. A vida é boa. Disse para vocês no início, choro ainda a falta da minha esposa. Meu pai desencarnou, a minha mãe, minha avó, tia, todo mundo. Na minha família tem pelo menos uns 40 desencarnes. Tem bastante cicatriz, mas nenhuma me machucou tanto quanto a falta da minha esposa. Dói até hoje. Mas por que isso aconteceu? Eu tinha que passar por isso. E o que a gente podia fazer? Se revoltar? Podia fazer várias coisas. O que isso fez? Fez com que nós conseguíssemos, e pessoas compraram a ideia de estar aqui, nesta casa, confortável, falando da doutrina espírita. Do limão pode-se fazer a limonada. Estamos aqui, na nossa limonada, estudando, trabalhando, servindo, sendo útil de alguma forma. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela paciência, que Deus nos abençoe a todos e que esse ano a gente consiga ouvir a palavra e colocar em prática, que a gente consiga dar bons frutos na posição, seja ela qual for, de empregado, de chefe, de pai, de mão, de irmão, como nós falamos aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigada, Newton, pelo estudo que nos trouxe. E nós agora vamos passar para o segundo momento, o momento dos passes. A vocês que já receberam o passe lá na outra sala, não esqueçam que o tratamento continua aqui na nossa sala, no salão. Vocês que vão receber o passe agora, vamos elevar o pensamento a Deus, Pai de amor e misericórdia, Jesus, nosso mestre e irmão querido, pedindo sempre a Jesus, médico dos médicos, a esses espíritos amorosos que nós possamos, vamos agora receber através dos médiuns da nossa casa os frutos necessários ao nosso refazimento. Que seja em nome do Cristo, em nome da espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, que nós possamos dar início ao momento do passe. Graças a Deus. O estudo de hoje, a sustentação, é o Cristo Consolador. E como o título já nos diz, esse capítulo realmente é um consolo, porque no capítulo 5 fala bem-aventurados os aflitos. E logo depois desse capítulo vem o Cristo Consolador, onde ele nos traz as consolações. E ele fala no início: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. E se o Cristo fala para a gente que Ele vai estar sempre do nosso lado, que os deserdados e os pobres são os seus mais queridos, a gente precisa confiar. A gente precisa confiar no Cristo, porque a todo momento Ele nos dá prova de que cada um de nós consegue carregar o seu fardo. E eu até fiz a colocação aqui no início do estudo da nossa doutrina espírita, como o estudo nos ajuda, nos fortalece. Então, a gente precisa, para nos fortalecermos, confiar no Cristo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nos fortalecermos,
Como? Com o estudo, com o trabalho no bem. Porque se nós não fizermos a nossa parte, a gente sempre vai achar que a situação está difícil, a cruz está maior do que nós podemos carregar, e não é dessa forma. Deus, Jesus, a gente tem a nossa cruz de acordo com o que a gente pode carregar, mas a gente não se fortalece. A gente dá mais valor às coisas que ainda são do mundo, às coisas materiais, do que os ensinamentos que Jesus traz para a gente. E nós precisamos, como o Newton falou aqui, aplicar. Nós precisamos de Jesus aplicar os ensinamentos dele, se não forem aplicados na nossa vida, nas pequenas coisas, fica muito difícil. Então, que a gente possa tentar, da melhor forma possível, devagarzinho, mas ir fazendo essa nossa mudança, que a gente possa conseguir aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Que só assim a gente vai realmente ter essa mudança que nós tanto falamos, que nós tanto desejamos. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos vocês, amados do Pai. Paz. É com grande carinho e amor e satisfação que findamos mais um ano de trabalho juntos. Que no próximo ano, com a permissão de Deus, Pai de amor e misericórdia, continuemos juntos nos árduos trabalhos, alavancando o progresso, cuidando, abraçando, abrigando, aconselhando, falando do amor do Pai, enfatizando o Evangelho de Jesus e cumprindo com os mandamentos do Mestre. Hoje, nessa reunião tão singela, poucos ainda sabem o significado de uma confraternização cristã, o significado de todos reunidos com palavras que soam o amor entre os cristãos. Espíritas, entre as religiões, entre os encarnados e desencarnados. Que não só nesse dia em que se comemora o nascimento do Cristo, se unam para se despedirem do ano. Que se mantenham unidos, se perdoando, dando boas-vindas ao ano novo. Permitam que Jesus seja o guia e modelo que devem seguir e se mantenham unidos também para os trabalhos e estudos do Mestre Jesus. Abracem-se em prol do amor maior. Corrijam-se dos maus hábitos que ainda têm. Estejam unidos em meio às dores que virão, diante das pedras que surgirão no caminho da vida. Caminhem sem reclamação. Sejam fortes. Lembrem-se que as dores surgem causando sofrimentos avassaladores, tristezas e angústias. As doenças de muitos podem ser um sinal de Deus para lhes mostrar a necessidade de trabalho do amor ao próximo. Mesmo que vocês não estejam bem, não se aproveitam dos irmãos de longa caminhada terrestre. Façam preces pelos mais necessitados para que possam ter forças para se levantarem. Não julguem quem lhes ofende. As chagas causadas pelas ofensas formam cicatrizes divinas e com elas serão mais fortes e confiantes. Terão mais fé e mais amor. Se revidarem tais ofensas com as mesmas palavras de ódios, com calúnias,
irão se igualar ao outro, abrindo brechas, se conectando com o mal, se deixando cair sem ter como se levantar. Ficar triste pela ingratidão dos outros é entrar na prisão, onde a penitência é a mágoa, algemado pelos ressentimentos. Todos os sentimentos contrários ao amor são capazes de causar doenças graves no coração. Suportem as lutas e as dores, que são provas e expiações, que não são castigos e fazem parte da caminhada do espírito imortal. É necessário que passemos por tais dores para libertarmos o espírito imortal que somos e alcançarmos voos rumo à perfeição de Deus. E em meio a elas, teremos a oportunidade de aprender, fazer o certo, de perdoar mais, de abraçar mais, de entender que somos todos, mas todos, filhos do mesmo Pai. Pensem nas dificuldades que aprendem e se fortaleçam. Nada é fácil. Somente para os acomodados que permanecem estacionados, tudo parece ser fácil. Portanto, não se desesperem com as guerras, a fome, a miséria que vos cercam. Façam preces, peçam ajuda e saberão como agir. Jesus e Kardec. Paz a todos. Um irmão guia, trabalhador do Cristo. E agradecidos que estamos, Senhor, por termos conseguido chegar à Tua casa, escutar o Teu Evangelho e os Teus ensinamentos. Mas continuamos Te pedindo, Senhor, e Te rogando, para que possamos ter força e coragem para continuar na nossa caminhada. Que a Tua luz, que a Tua paz e que o Teu amor, Senhor, possa continuar nessa casa de amor, para que ela possa continuar sendo um ponto de luz para nós, espíritos encarnados e desencarnados, que aqui chegamos com tantas dores, com tanto sofrimento. Nós possamos, nessa casa, continuar nos fortalecendo. Fortalece, Senhor, a direção espiritual da nossa casa, ao Newton, à Adilane, a todos os trabalhadores e a todos os frequentadores que aqui chegam, Senhor, em busca de paz, de amor e de harmonia. Possamos voltar aos nossos lares em paz e Te pedimos, Senhor, que em Teu nome, em nome do Altivo, em nome de Dr. Herman e todos esses espíritos amorosos, em nome de Jesus, mas sempre acima de tudo em nome de Deus, que possamos dar por encerrada a nossa reunião, o nosso trabalho de tratamento da noite de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Se houver a necessidade do atendimento fraterno, só continuar sentadinho no lugar que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. E eu gostaria também de lembrar que a reunião desse sábado, nós só vamos ter uma reunião no horário das 10 horas, tá bom? Boa noite a todos.